Acredito, viu, presidente, que os meus colegas já esgotaram esse assunto da guerra aqui, que poderia ser abordado com o senhor, com todos os pontos de vista. Eu queria falar sobre outra guerra com o senhor, a guerra que a gente vive aqui no Brasil. E como ex-presidente da República, o senhor acompanhou de perto a situação do Rio de Janeiro enquanto esteve na presidência. Inclusive, foi um período em que nós tivemos uma mudança de postura com intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Resultados, né, que foram colhidos que mostraram uma queda dos índices de violência no Rio. Esses episódios recentes fazem o senhor refletir de que forma sobre a situação da segurança pública no Rio de Janeiro? Médicos paulistas que estavam lá em um congresso que foram executados porque foram confundidos com milicianos na Barra da Tijuca. Ônibus queimados pela milícia na zona oeste do Rio, colocando a população numa situação de terror. Bandido, como eu destaquei hoje na abertura do jornal Gente aqui, que é liberado com mandado de prisão expedido pela justiça e sai pela porta da frente do estabelecimento prisional. O que nós precisamos fazer para mudar esse quadro, enfrentar a milícia e o tráfico de drogas no Rio de Janeiro? Bom dia. Bom dia, Pedro. Você sabe que essa sua fala me conduz naturalmente ao meu governo. Você veja que no meu governo eu criei o Ministério da Segurança Pública, né? Preocupado com a segurança não só no plano estadual, mas também no plano internacional, porque hoje o crime é transnacional, né? E criamos o Ministério da Segurança Pública para quê? Para articular e coordenar a ação das secretarias estaduais, já que a competência principal, não significa que é a única, mas a principal cabe precisamente aos estados da Federação Brasileira. E, ao mesmo tempo, aplicaria o chamado SUSP. Você sabe que no meu governo, ao lado do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nós criamos o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. O Raul Júlio até trabalhou muito nessa hipótese junto ao Legislativo e foi aprovado. Agora, outra coisa que eu fiz ao longo do governo, Pedro Campos, foi usar a chamada GLO. Você sabe que nós temos aqui no Brasil preconceitos que renascem a todo momento. Vocês se recordam que eu, em muitos momentos, a pedido dos governadores, eu mandava as Forças Armadas para vários estados. Nós fizemos isso em 5 ou 6 estados brasileiros, e que iam cuidar lá da segurança pública, ainda que transitoriamente, para pôr ordem na casa naquele momento. E eles eram recebidos com aplausos e realmente resolviam o problema. No caso particular do Rio de Janeiro, interessante até, Pedro Campos, eu fiz uma intervenção, digamos assim, negociada, né? Eu chamei o Pezão, que era o governador, e disse, olha, eu vou precisar botar gente lá, botar dinheiro, e para tanto preciso fazer uma intervenção na área da segurança pública. E ele até disse, muito adequadamente, olha, será ótimo para nós outros lá do Rio de Janeiro. E nós decretamos a intervenção foi feita. Você sabe que nós destinamos muitos recursos para lá, houve uma reorganização da segurança pública no Rio de Janeiro naquele momento, mas nós não, interessante até, eu registro um fato, quando as chamadas forças policiais da intervenção, por exemplo, iam entrar no morro, elas iam acompanhadas do pessoal da área social, do Ministério do Desenvolvimento Social, porque uma parte é a parte da segurança, outra parte é a parte social. Este plano é que deveria ser colocado. Eu não vejo por que, me permita dizer, eu vejo um certo preconceito hoje, né? Não vamos pedir GLO, chamada Garantia da Lei e da Ordem, que é um esquema constitucional, está previsto no texto constitucional, né? Em situações dramáticas como estas que você descreveu e que aconteceram recentemente no Rio de Janeiro, a meu modo de ver, não haveria outra solução. Primeiro, realmente, fosse intervenção ou não, intervenção aí teria que ser negociada com o governo do Estado, acho importante que se fizesse dessa maneira, mas é importante mandar novas forças para lá, não apenas. Tivemos um probleminha com o áudio aí, não sei se o ex-presidente Michel Temer está nos ouvindo, mas a gente teve o áudio cortado, ele estava exatamente falando sobre o envio, né, de homens das Forças Armadas para os estados. Vamos ver se a conexão já está restabelecida. O senhor está ouvindo a gente normalmente, né, presidente? Eu estou ouvindo. Agora voltou o seu som. A imagem é que está congelada, né? Não, por favor, pode concluir que agora já voltou o seu som. Posso continuar? Pois não. Então, dizia eu acho que em momentos dramáticos como este que o Rio está vivendo, né,
Eu acho que o caso é de usar forças especiais para lá. Não apenas a Força Nacional, mas, se necessário, volto a chamar a chamada garantia da lei e da ordem, que é um instrumento constitucional. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu, com toda franqueza, eu restabeleceria o tema o Ministério da Segurança Pública. Eu acho importantíssimo você ter um órgão nacional que coordene a atividade dos órgãos estaduais. Você sabe que até hoje, eu digo isso com relativo orgulho, desde então, quando nós mandamos verbas para lá, de vez em quando eu fico sabendo que adquiriram instrumentos, aparelhamento lá para a polícia do Rio de Janeiro, com verbas que nós mandamos naquele período. Imagina você, há mais de 4 anos passados. Que acho que é importante, estas medidas seriam importantes. E você sabe que muitas vezes as notícias, os fatos, dão uma certa tranquilidade. No instante em que houvesse a determinação de que haveria uma presença mais significativa das forças de segurança no Rio de Janeiro, isso repercute na população. O povo, de alguma maneira, busca uma certa tranquilidade com essas informações. Eu penso, Pedro, que este seria um caminho, pelo menos que eu adotaria, como adotei no passado, penso eu, com sucesso. Né?